Oi, gente. Hoje é dia da dica da semana. Eu vou indicar aqui para vocês 3 grandes livros sobre cinema. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você vira assinante e você pode usufruir do acervo completo do site. Tem mais de 80 cursos, história do cinema em 4 episódios, como escrever roteiro, história do punk, muita coisa legal. Tem mais de 700 textos no acervo e você consegue ler 3 vezes por semana textos inéditos que eu escrevo só para o site, além de participar de todos os debates, cursos e workshops. Conheça lá andrebarcinski.com.br. Bom, gente, eu queria hoje indicar 3 livros para quem gosta de cinema. Tá? São 3 livros sobre épocas distintas ali do cinema, da história do cinema, sobre cineastas e gêneros, digamos, de países diferentes e épocas diferentes. São 3 livros que saíram em português e que eu acho que são fundamentais para quem quer conhecer mais sobre a história do cinema e quer se aprofundar mais nessa história tão linda, né? Bom, o primeiro livro da lista, galera, é para quem curte o cinema expressionista alemão do final dos anos 10 e dos anos 20. Estou falando de A Tela Demoníaca, de Lotte Eisner, as influências de Max Reinhardt e do expressionismo. Esse livro é fundamental para quem quer saber a história desse grande gênero que é o expressionismo alemão dos anos 20. Né? É um gênero que deu aí ao mundo Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, né? Metrópolis, tantas obras-primas do cinema, revelou Murnau, Fritz Lang, Pabst, um monte de diretores foda, né? E a Lotte Eisner conviveu com essa galera. Né? Ela era uma jornalista, uma crítica que conheceu o Murnau, conheceu o Lang, viu a filmagem de muitos desses filmes. Depois, com a ascensão do nazismo, a Lotte Eisner se muda para a França, né, onde ela começa a escrever para revistas e jornais franceses e tal, e depois ela publica esse livro, A Tela Demoníaca, em que ela fala da influência do Max Reinhardt, né, um cara do teatro alemão, de como as peças do Max Reinhardt também influenciaram toda a estética do expressionismo alemão. É um livro sensacional. Eu não sei se ele está em catálogo ainda, mas você consegue achar ele com muita facilidade aí nos sebos. Ele foi relançado várias vezes e é um capítulo, assim, um livro muito, muito essencial sobre esse tema, junto com outro livro que também saiu no Brasil, que é de Caligari a Hitler, do Siegfried Kracauer, que eu recomendo demais. Mas esse aqui é indispensável. O segundo livro da minha lista de grandes livros sobre cinema é esse aqui, ó. Grande pra caramba. Põe grande nisso. São mais de 800 páginas. David Robinson, Chaplin, uma biografia definitiva. Realmente é definitiva essa biografia do Chaplin. Um livraço, galera. Saiu no Brasil pela Novo Século. Você acha aí também, não sei se está em catálogo, mas você acha nos sebos. E é um livro não só sobre o Chaplin, mas sobre toda essa indústria do cinema mudo. Né? Ele conta toda a gênese da indústria do cinema nos Estados Unidos, de como o Chaplin foi um pioneiro, e ele conta, obviamente, a vida do Chaplin até o fim, mas é um livro que não só é uma biografia, mas é também a história de um período, de uma época, porque o Chaplin, além de ser um grande cineasta, ele foi um cara inovador também da produção. Né? Ele foi um dos primeiros caras, juntos aí com a Mary Pickford e tal, a ter uma produtora e entender a necessidade dele produzir os próprios filmes e tal. Então, esse livro, galera, realmente, para quem curte cinema mudo, quem é fã do Chaplin, eu recomendo demais. Bom, e o terceiro livro da lista é um livro que já virou clássico, que é um livro sobre a nova Hollywood. Eu estou falando de Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, do Peter Biskind. Em inglês, esse livro se chama Easy Riders, Raging Bulls. Né? O Biskind, ele conta a história da nova Hollywood, que é aquela grande geração de cineastas como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Peter Bogdanovich, Brian De Palma, essa galera, George Lucas, o Steven Spielberg, né, como essa galera que era muito jovem ali na virada dos anos 60 para os 70, como eles revolucionam o cinema americano nos anos 70, lançam filmes como Poderoso Chefão, O Exorcista, do William Friedkin, né, A Última Sessão de Cinema, do Bogdanovich,
E esse livro ele conta toda a história desse movimento e é uma história também da Hollywood daquele período, né? Uma indústria cinematográfica que estava em crise, né? Que estava em que os grandes estúdios estavam quase todos falidos ou em vias de falir, né? E como essa geração nova pegou esses estúdios aí em frangalhos e tal, fez filmes que não eram filmes gigantescos, né? Hoje a gente acha que o Poderoso Chefão é um épico do cinema, e é mesmo, mas ele foi um filme barato para a época dele, né? A gente já falou disso aqui no canal. Mas esse livro conta toda a história desse movimento, como esses diretores surgiram, como que eles tiveram o poder para fazer esses filmes e como esses filmes influenciaram o mundo inteiro, né? A Nova Hollywood durou pouco, ela surge ali no final dos anos 60, ali, com filmes como Sem Destino, né? O Easy Rider, ou o Bonnie and Clyde, do Arthur Penn, e o Nova Hollywood meio que termina ali na segunda metade dos anos 70, né, com o fracasso do Portal do Paraíso, do Michael Cimino, e logo ele é substituído por blockbusters tipo Guerra nas Estrelas, né, depois ET e tal. E esse livro conta toda essa história. Saiu no Brasil, recomendo demais. Easy Riders, Raging Bulls, de Peter Biskind. É a minha recomendação de hoje. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e literatura, sempre com essa pegada mais alternativa, galera, conheça meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. É lá que eu concentro todo o meu trabalho de jornalista cultural hoje em dia. Por R$20 por mês você tem acesso a um monte de benefícios. Eu faço 3 textos exclusivos para o site toda semana. Você tem acesso a cursos, debates, workshops. Só esse mês de agosto a gente tem debate sobre Neil Young, debate sobre cinema italiano. Mês que vem tem um debate sobre punk brasileiro. Recentemente eu fiz uma entrevista com o produtor do primeiro disco da Legião Urbana. São eventos que os assinantes podem participar e são exclusivos para assinantes. Conheça lá andrebarcinski.com.br.